Chegou a hora, o momento que todos esperávamos. A tensão pairava no ar, tão densa que se podia cortar com uma faca. O rei Assuero e Amã, o homem mais poderoso depois do rei, estavam sentados no segundo banquete preparado pela rainha Ester. O rei, sentindo a solenidade daquele momento, sabia que algo grandioso estava para acontecer. Ele olhou para Ester, sua curiosidade misturada com admiração, e fez a pergunta que ecoava em sua mente. Rainha Ester, qual é o seu pedido? O que você realmente deseja? Diga-me. E mesmo que seja metade do meu reino, eu lhe darei. Imaginem a cena. Ester, uma jovem judia que escondeu sua identidade, agora detinha o destino de seu povo em suas mãos. Ela respirou fundo, buscando a coragem que só Deus poderia lhe dar. Aquele não era apenas um pedido pessoal, era o grito de socorro de uma nação inteira. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ela olhou diretamente para o rei e disse: Se encontrei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do seu agrado, o meu pedido é que a minha vida seja poupada, e o meu desejo é que o meu povo também seja poupado. O rei ficou confuso. Poupada? Quem ousaria ameaçar a vida da rainha do vasto império persa? Ele se inclinou, tentando entender a gravidade daquelas palavras. Ester continuou, e cada palavra era como uma martelada no silêncio do salão. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e completamente aniquilados. Se tivéssemos sido vendidos apenas como escravos, eu teria ficado em silêncio, pois tal aflição não justificaria incomodar o rei. A expressão no rosto de Assuero mudou de curiosidade para choque, e depois para uma fúria crescente. Vendidos para destruição. Quem é ele? Onde está esse homem que ousou encher seu coração com um plano tão monstruoso? O coração do rei batia forte. Ele precisava de um nome, de um rosto para sua raiva. E então, com uma coragem que ecoaria pela eternidade, Ester levantou a mão e apontou. O tempo pareceu parar. Todos os olhos se voltaram para onde o dedo dela indicava. O adversário e inimigo, disse ela, com a voz ressoando com a força da verdade, é este perverso Amã. Se um trovão tivesse caído dentro do palácio, o efeito não teria sido mais devastador. Amã, que momentos antes se deliciava com o banquete e a honra de estar ali, empalideceu. A cor fugiu de seu rosto. O sorriso presunçoso se transformou em uma máscara de puro terror. Ele era o acusador, o arquiteto da destruição. E agora de repente era o acusado, exposto diante do rei. O rei Assuero, Sigo do Riva, não conseguia nem olhar para Amã. Ele se levantou bruscamente, a cadeira arrastando no chão, e saiu para o jardim do palácio. Precisava de ar, precisava pensar. A traição era profunda, vinda do homem em quem ele mais confiava. Enquanto o rei estava fora, o desespero tomou conta de Amã. Ele sabia que sua vida havia acabado. Em um ato de pura agonia, ele se jogou aos pés de Ester, caindo sobre o divã, onde ela estava reclinada, implorando, suplicando por sua vida. Ele agarrou suas vestes, o homem poderoso, agora reduzido a um verme rastejante. Foi nesse exato momento que o rei voltou, e o que ele viu selou o destino de Amã para sempre. Ele viu seu conselheiro mais próximo praticamente em cima da rainha. A raiva do rei explodiu em uma acusação final. Ele ainda ousa atacar a rainha na minha presença, dentro da minha própria casa? As palavras do rei foram uma sentença de morte. Imediatamente os oficiais do palácio que estavam presentes se moveram. Eles cobriram o rosto de Amã, um sinal antigo que significava que ele estava condenado e não era mais digno de ver a face do rei. O veredito estava dado. Então, como se a própria justiça divina estivesse orquestrando cada detalhe, um dos servos do rei, chamado Arbona, deu um passo à frente. Majestade, disse ele, há uma forca de 25 metros de altura na casa de Amã. É a mesma forca que ele mandou construir para enforcar Mardoqueu, o homem que um dia salvou a vida do rei. A ironia era esmagadora. A armadilha que Amã preparou para o justo Mardoqueu seria seu próprio instrumento de execução. O rei Assuero, sem um pingo de hesitação, deu a ordem final, curta e brutal: enforquem Amã nela. E assim foi feito. Naquela mesma noite Amã foi levado e executado na forca que ele construiu com tanto orgulho e maldade. O homem que sonhou em exterminar um povo inteiro
foi destruído por sua própria trama. A justiça de Deus, muitas vezes silenciosa, mas sempre presente, havia se manifestado de forma dramática e inegável. A fúria do rei se acalmou, e uma nova página na história começou a ser escrita. Essa história é uma lição poderosa para todos nós. Ela nos mostra que não importa quão sombria a situação pareça, Deus tem o poder de virar a mesa no tempo certo. O que parecia ser um plano infalível para a destruição, se transformou em um milagre de livramento. Esther, com sua coragem e fé, se posicionou no momento crucial. Ela não ficou em silêncio, ela falou, agiu e confiou que Deus faria o resto, e Ele fez. Muitas vezes em nossas vidas, enfrentamos situações que parecem impossíveis, inimigos que parecem fortes demais, problemas que parecem grandes demais, mas a história de Esther nos lembra que o nosso papel é ter coragem, nos posicionar em fé e falar a verdade. O resto pertence a Deus. Ele é o especialista em reverter sentenças, em transformar maldição em bênção e em usar as armadilhas do inimigo contra ele mesmo. A justiça de Deus pode não chegar na nossa hora, mas ela nunca falha. Ela é perfeita, precisa e sempre chega no tempo determinado por Ele. A história de Amã e Esther é um selo eterno dessa verdade. Se essa mensagem poderosa tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu peço que você curta este vídeo. Deixe um comentário dizendo: Deus é justo e age no tempo certo, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade. E claro, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das próximas histórias bíblicas, que contaremos sempre com muita emoção, verdade e profundidade. A sua participação é muito importante para nós. Obrigado por assistir e até o nosso próximo capítulo de fé.